Abençoada por Deus para todos. Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará, com mais uma ministração da palavra de Cristo, de Deus, o Cristo ressuscitado para os vossos corações. Hoje com o tema da mensagem, a lei da semeadura, certo? Então eu quero fazer uso da palavra de Deus em 2 de Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6, tá bom? 2 de Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. E para você que deseja me acompanhar, acompanhe esta mensagem hoje, certo? Lendo a Bíblia juntamente comigo e tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Tirando todas as suas dúvidas para que você possa ter uma compreensão maior, beleza? Então sejam bem-vindos a todos, graça e paz, melhor tarde a todos. E vamos nós com a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Ministrando a palavra de Deus aqui diretamente de Fortaleza, Ceará, tá bom? Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6, para nós fazer uso da palavra de Deus, tá bom? Para nós fazer uso da palavra de Deus e você ter uma compreensão maior. Graça e paz a todos. E só lembrando vocês, quem quiser participar também destas mensagens, vai estar lá no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, no YouTube, tá bom? Esta mensagem depois vai ser colocada lá no canal Evangelho da Graça, Evangelho da Graça em Fortaleza, no YouTube. Graça e paz abençoados, sejam bem-vindos a todos. Cheguei para somar, amado Barba, amém, meu querido? Compartilha aí a mensagem com os irmãos e amados que precisam também de ouvir esta palavra. Compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, compartilha lá no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor, entender e reinar em vida. Beleza? Vamos fazer uso da palavra de Deus em 2 de Coríntios 9, 6. Diz assim: e afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um, versículo 7, cada um contribua segundo tiver o propósito no seu coração ou no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Meus queridos, eu já vi muitas pregações, muitos pregadores pregarem sobre esta palavra e pregarem falando desta palavra, falando que isto aqui são para os nossos dias atuais, ou chegam a dizer que essas bênçãos aqui são exatamente materiais. Só que na realidade, quando você começa a estudar a Bíblia, você tem que entender sobre o texto, sobre o contexto, entender sobre a época, sobre as gerações, sobre o povo para quem estava sendo direcionado a palavra, para que nós não possamos enganar e ser enganado. Na realidade, nós já vivemos muitos anos enganado e enganando as pessoas. E hoje o que nós queremos é ativar a mente das pessoas através do Espírito Santo, iluminar os olhos das pessoas que precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, nós devemos entender um pouco mais a Bíblia. Quando nossos irmãos do sistema, eles dizem que nós não temos exegese, não temos hermenêutica e a nossa teologia não é boa, verdadeiramente, quando você olha para a teologia ela distorce muito a verdade, ou melhor dizendo, ela torce a verdade. E como muitos têm chamado nós, pregadores da graça, como distorcedores da Bíblia, eles estão certos, eles estão corretíssimos, quando eles chamam nós que somos distorcedores da Bíblia ou da verdade. Estão certíssimos, por quê? Porque eles torceram a vida inteira a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade é mentira.
E hoje nós estamos distorcendo essas mentiras em verdade. Por isso que chamam nós de distorcedor, e eu concordo. Nós verdadeiramente somos sim os distorcedores da palavra de Deus. Para que a gente possa ter uma boa compreensão sobre esta palavra que nós acabamos de ler, em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6, talvez você não entenda bem e coloque uma palavra futurística ou leva esta palavra para os dias atuais, espiritualiza a coisa e aí engana as pessoas. Mas o que nós queremos hoje é que as pessoas possam reinar em vida, que as pessoas possam ter paz, que as pessoas possam ver a palavra de Deus como escudo, como proteção, que possam ver a palavra de Deus como uma fonte que jorra todos os dias uma vida eterna, e não uma vida terrena, uma vida material, uma vida promíscua, uma vida pequena. Então, para que a gente possa entender sobre esta palavra, eu quero que vocês acompanhem comigo a partir do versículo 1 do capítulo 9, de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, para que a gente possa entender para quem era o povo que Paulo estava falando, para quem era aquele povo que Paulo estava levando esta palavra. Ah, não era para nós hoje gentil? Não era para nós. Mas nós podemos tomar posse desta palavra. Não era para nós. Entenda muito bem. Esta palavra não era para nós, mas nós podemos tomar posse desta palavra e também dizer que esta palavra pode ser servida para nós. Seja bem-vindo a todos os amados. E então a palavra de Deus diz aqui em 2 de Coríntios capítulo 9, versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos e desnecessário, escrevo-vos. Versículo 2. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônicos. Já dá para entender que os macedônicos aqui eram um povo que estava na Macedônia, que Paulo estava escrevendo para ele, dizendo que Acácia, ou Acaia, melhor dizendo, está preparada desde o ano passado. Significa que Paulo estava escrevendo isto aqui em uma época que é mais ou menos na época 43. Paulo estava escrevendo aos Coríntios. E ele diz assim, ó: e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Versículo de número 3. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se dimintam, a fim de que, como venho dizer, estiveis preparado. Resposta para quem era o povo que Paulo estava escrevendo. Resposta, versículo 4. Para que, caso alguns macedônios, foram comigo e vos encontre desapercebido, não fiquei nós envergonhados, para não dizer-vos quanto a estas confiança. Amém. Versículo de número 5. Portanto, julgai conveniente, recomendo aos irmãos que me precedeste entre vós e preparaste de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. E aí Paulo começa agora a explicar sobre a questão da lei da semeadura. Paulo, na realidade, aqui ele estava falando verdadeiramente de alimento mesmo. Paulo, verdadeiramente, aqui ele estava falando de necessidade mesmo física, necessidade carnal, necessidade do corpo, alimento.
Então ele começou a conversando aqui com os irmãos da Macedônia, falando a respeito dos irmãos da Macedônia e falando aos coríntios, e ele começou a dizer: é necessário que vocês entendam esse mistério, é necessário que vocês entendam esta palavra. Se o nosso Deus, ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, então ele pode multiplicar muito bem a nossa sementeira ou a nossa semente. Aí o versículo 6 ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E os que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então o sistema religioso, eles têm pegado esta palavra, ou melhor dizendo, pregado esta palavra, levado para o sentido literal, o sentido espiritual, melhor dizendo, espiritual não, material, levado para o sentido material, e eles estão barganhando, eles estão fazendo os irmãos pagar um preço muito alto. E quando nós entendemos sobre isso, nós passamos agora a reinar em vida, nós passamos agora a ter paz, ter alegria, ter gozo no Espírito Santo, porque não é exatamente isto que a palavra de Deus está dizendo. Não é exatamente isto que a palavra de Deus nos mostra, que não é por muito, eu tenho que plantar muito para me colher muito. Mas o muito que Paulo estava dizendo aqui, ele estava falando de uma sinceridade, de uma semente boa, ele estava falando de uma semente com qualidade, ele não estava falando de muito mesmo em quantidade, mas dá a entender que ele estava falando de quantidade. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia com fartura, com abundância também vai ceifar ou ceifará. Levando para o sentido material, os pregadores eles dizem que você só vai receber muito se você plantar muito. Então você não pode plantar pouquinho, porque se você plantar pouquinho, você vai colher o quê? Pouquinho. E se você plantar... Então ele diz: vai plantando no reino dos céus, vai plantando no reino de Deus, tem que plantar no reino de Deus. E o que é o reino de Deus hoje para eles? É o templo, é a igreja, é aonde eles estão plantado, na realidade, um templo feito por mão de homem, e dizendo que lá é o reino de Deus, dizendo que lá é o reino do céu, dizendo que lá é o lugar correto para você semear. E se você semear só R$100, você vai colher só o quê? R$100. Se você semear R$1.000, vai colher R$1.000. Semeou 10.000, e assim vai lubridiando as pessoas, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, e as pessoas estão sendo enganadas e não recebem. Planta, planta, planta e não recebe. Por quê? Porque estão plantando em um terreno pobre, em um terreno que não é fértil, em um terreno que não é verdade, em um terreno que não existe. Era isso que Paulo estava querendo dizer. E Paulo ele dizendo assim, ó: aquele que semeia pouco vai colher pouco, aquele que semeia muito colhe muito. E o sistema religioso ele tem falado isso para você: planta teu carro do ano, que tu vai, ou melhor dizendo, planta um carro que tu vai colher o carro do ano. E aí o besta vai lá e planta o carro dele, e aí ele anda a pé. Aí o besta vai lá, melhor dizendo, não vou chamar de besta não, na realidade são pessoas que não têm o conhecimento, são pessoas que não têm o entendimento, e eles acabam sendo iludidos por esses ladrões, por esses malditos, como a Bíblia chama. E eles acabam perdendo a alegria de viver. Não reina em vida, não tem gozo, não tem paz e não tem alegria. Vamos lá continuar aqui o nosso texto para entender. Olha aqui o que é que diz o versículo de número 7. Cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E aí o interessante, amados, que quando a gente lê esta palavra e a gente entende muito bem quem foi dizimista por 10, 15 ou 20 anos como eu fui, 13 anos, 12 anos, 13 anos, pagando o dízimo na igreja,
Ganhava R$1.000, tinha que levar R$100 para a igreja. Ganhava R$2.000, tinha que levar R$200 para a igreja, porque era 10% que eu tinha que levar. Irmão, e quantas das vezes eu não levava aquele dízimo para a igreja com tristeza? Eu chegava a pensar, puxa vida, poderia pegar esses R$200, dava para me comprar 10 sacas de cimento, para me fazer minha casa, e eu tenho que levar para onde? Para a igreja. Levava com o quê? Tristeza. Não, mas eu tenho que levar porque a obra de Deus precisa, a obra de Deus, a igreja. A obra de Deus precisa pagar uma água, pagar uma luz, pagar um telefone, pagar o carro do pastor, precisa comprar tijolo para a igreja, precisa de uma pintura, precisa de uma caixa de som, precisa... É tudo isso que eles falam. A obra de Deus tem necessidade. E aí Paulo vai dizer o quê? Que não contribua com tristeza. O 7, cada um contribua segundo tiver o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Irmão, hoje, a gente não mostrando que é bonzão, que é aquela coisa toda, mas hoje a gente ajuda tanta gente hoje nós ajudamos, e nós somos tão abençoados, sabe por quê? Não é porque nós estamos abençoando outras pessoas. Nós já éramos abençoados antes de abençoar outras pessoas. Como assim? Simples, irmão. Nós já éramos abençoados antes mesmo de abençoar outra pessoa. Como que você pode me provar isso, Chagas? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Olha o que é que diz. Bendito Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos abençoou com toda, não, só com a metade, não, a Bíblia diz aqui, a palavra diz com toda é toda, todas as bênçãos, aonde? Na terra? Não, fala aqui, todas as bênçãos celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando não tem revelação, quando não tem interpretação, acham que essas bênçãos espirituais é um carro. Acham que essas bênçãos espirituais é um relógio. Acham que essas bênçãos espirituais é ter saúde física, é não ter dor de cabeça, não ter dor de dente, não ter dor de barriga, é não ter dor nas costas, dor nas pernas, mas aqui está falando de bênçãos espirituais. Que bênção espirituais é essa? São bênçãos do Espírito. A salvação é uma bênção do Espírito. A escolha hoje de eu ser eleito por Deus é uma bênção do Espírito. Eu reinar em vida hoje, ter alegria, ter gozo, ter paz, é uma bênção do Espírito. E Ele abençoou em quem? Em Cristo Jesus. E as regiões celestiais, irmão, aonde é que fica hoje? As regiões celestiais hoje ficam lá no céu. Olha para o céu, o cósmico, e acha que é exatamente o céu. Não, amado. As regiões celestiais hoje é aqui, na nossa metanoia. As regiões celestiais é aqui, quando eu passo a entender a palavra de Cristo, quando eu passo a reinar em vida, o reino de Deus, ele está aqui na minha mente. As regiões celestiais é na mente. É onde Cristo habita. E quer dizer que quando Paulo falava também em Efésios capítulo de número 6, também ele estava falando as armaduras de Deus também era exatamente isso, perfeitamente, amado. Porque muitos pegam aquela palavra que está escrito em Efésios capítulo de número 6,
versículo de número 10 em seguida, e acha que aquilo é uma coisa literal. E não, Paulo não estava falando a coisa literal. Olha o versículo 10 que ele diz aqui, ó: quando aos mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A força e o poder de Deus é o quê? É amor. Amor de Deus é poder. Versículo de número 11: revesti-vos de todas as armaduras de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí acha que é um ser de cauda, um ser espiritual. Não é, filho. O diabo aqui era carne. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amado, o nosso corpo, ele é dominado, pelo nosso intelecto, pelo nosso psique, pelo nosso cérebro. As coordenações que temos da nossa boca, dos nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso corpo é coordenado pelo cérebro. Então, as regiões celestiais ou as brigas que acontecem em nossa vida é aqui, na nossa metanoia. E quando nós entendemos que nós não devemos fazer ou plantar como os pregadores futurísticos ou como os enganadores falam, nós estamos reinando em vida. Olha aqui o que é que diz aqui o versículo de número 8 de 2 Coríntios, que nós estamos lendo, amados. Olha o que é que diz aqui o versículo de número 8, que nós lemos até o 7, não foi? Então vamos ler o versículo de número 8, para que a gente possa entender melhor sobre esta palavra. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. O que é graça? É um favor imerecido de Deus. Sejam bem-vindos a todos. O irmão está pedindo aqui, dê um bem-vindo aí a nossa amada Dani Kelly, né? Seja bem-vindo a todos à ministração da palavra de Deus. Em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amados, quando nós estamos reinando em vida, ou estamos plantando em uma terra boa, pode ter certeza que a lei da semeadura não falha. E o que é a lei da semeadura? É aquilo que você planta, você também colhe. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, vai colher ódio. Se você plantar perdão, vai colher perdão. Se você plantar caridade, vai colher caridade. Se você plantar o mal, vai colher o mal. Plantou a carne, as obras da carne, vai colher as obras da carne. Plantou as obras da carne, vai colher o quê? Corrupção. É assim que a Bíblia diz. Amém, meu amado? Depois eu mando lá no grupo. Olha o versículo de número 9. Como está escrito: distribuiu e deu aos pobres a sua semente. Distribuir e deu aos pobres ao pão. Distribuir e deu aos pobres comida, dinheiro. Não. Paulo estava dizendo isso não. Olha o versículo 9. Como está escrito: distribuiu e dei aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que é que eu tenho que distribuir para dar aos pobres? Se for pobre de pão, eu tenho que distribuir o quê? O pão. Se for um pobre de justiça, eu tenho que distribuir para ele o quê? Justiça. Se for um pobre de amor, eu tenho que distribuir para ele o quê? Amor. Se for um pobre por necessidade física, falta uma roupa, falta uma comida, eu tenho que distribuir para ele. Por quê? Porque hoje as minhas obras são boas. Porque as minhas obras hoje são de salvo. As minhas obras hoje são obras de um cristão que hoje reina em vida. Então, meu querido, Paulo estava falando aqui de justiça.
Paulo não estava falando de dinheiro. Desculpe. Então, aquele que entende sobre esta palavra, que já é abençoado com toda sorte de bênção, pode ter certeza, meu querido, que ele é abençoado até o tutano. Pode ter certeza. Olha o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimentar, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Multiplicará os frutos da vossa terra. Não, está falando de justiça. Em todo momento, Paulo estava falando aqui de justiça. O final, justo. O final, viver. O final, eu tenho essa justiça sobre a minha vida, porque eu sou justo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão. Ele fazendo a comparação. Aquele que dá semente ao que semeia pão. Para alimentar também, suprirá e aumentará a vossa sementeira. Se eu hoje, eu estou dando semente somente para aquele que semeia pão, ou para aquele que está precisando do pão, comida, multiplicará a minha sementeira, quanto mais, multiplicará os frutos da vossa justiça. O problema, amados, que os pregadores veem esta palavra como apenas bem material. Vê apenas como bem material. Só que na realidade, não é somente o bem material. É claro que o eleito em Cristo, ele faz o bem. É claro que aquele que é eleito, que é escolhido, que é predestinado para viver em amor, é claro que ele não vive debaixo das obras da carne. É claro que ele não vive debaixo das obras de injusto. Ele vive fazendo a obra de justo. E a sua justiça permanece para sempre. Porque ele é um eleito, é um salvo, é um escolhido. É um espírito que está hoje reinando na terra. Que precisou de um corpo de carne para reinar em vida aqui na terra. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas em graças a Deus. Aí eu dou uma cesta básica porque sou bom. Não, filho. Não existe homem bom. Carne não. A carne é mal. Hoje eu faço as obras aqui na terra porque eu sou um espírito que veio de Deus, que hoje estou vivendo aqui na terra participando de carne e de sangue, e faço a vontade do meu Pai. E faço a vontade de Deus. Faço a vontade de um Cristo ressuscitado. Não é pela minha bondade, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o cara, não. Eu sou porque fui escolhido por Deus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Peraí, não. Peraí, deixa eu ir ao monte para me buscar as bênçãos lá no monte. Peraí, deixa eu dobrar meu joelho para me passar 3, 4, 5 horas pedindo a Deus as bênçãos. Amado, quando você entender sobre esse poder, você não pede nada mais a Deus, você agradece a Deus, porque todas as bênçãos já foi derramada na nossa vida. Derramada? Não. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aí? Abençoou ou não abençoou? Eu fico chateado quando hoje eu vejo as pessoas dizendo assim: que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E aí eles ficam chateados comigo também, porque eu digo: já estou abençoado. Já sou abençoado. Já fui abençoado. Eu estou na bênção. Eu sou abençoado.
No começo, quando eu comecei a entender a graça, e os meus filhos, para quem não sabe, eu tenho um casal de filho, e quando eles iam me pedir a benção, eu dizia, está abençoado. Aí o meu filho, na realidade eles nunca tiveram esse hábito, né? Eu nunca ensinei eles a pedir a benção. Mas depois de uns 5 anos para cá, eles começaram a me pedir a benção. E aí eu digo para minha filha, está abençoado. Para o meu filho, está abençoado. Para o meu sobrinho, está abençoado. E para todos que se aproximam de mim, eu digo, está abençoado. E eles brigam comigo. Eles entram em contenda comigo. Por que você não diz que Deus te abençoe? Eu disse, porque eu tomo posse da palavra de Deus, que fala que eu já estou abençoado. E você também já está abençoado. Por isso que eu estou dizendo para você, está abençoado. Eu estou agora declarando na sua vida. Por máximo que você não creia, por máximo que você não seja, por máximo que você não tenha essas bênçãos, porque não está aqui ainda na sua metanoia, eu estou agora declarando na sua vida, está abençoado. E agora, quem é que pode te amaldiçoar? Ninguém. Por que ninguém pode me amaldiçoar? Vamos ver lá. Vamos ver lá em Romanos capítulo 8. Cuida comigo. Romanos capítulo de número 8. Versículo de número 1. Eu amo esta palavra e tomo posse dela todos os dias. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então não há maldição para você, meu amigo. Ah, eu estou com Cristo, mas se eu vacilar, Cristo sai de mim. Ah, eu estou com Cristo, mas se eu pecar, Cristo sai de mim. Ah, eu estou com Cristo, mas se eu tomar um vinho, o meu nome é tirado do livro da vida e colocado no livro da culpa. Cristo não está em mim. Então, meu amado, viva em Cristo. Tenha a sua mente em Cristo. E pronto, passa a viver por Ele, passa a viver para Ele, passa a viver nele. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não anda, ou porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou ou ainda vai te livrar? Já livrou. É só você passar a entender isso. Eu já sou livre. Eu sou livre para quê? Para glorificar a Deus, sou livre para exaltar o nome dele, sou livre para pregar a palavra, sou livre para amar, sou livre para ajudar, sou livre para plantar, sou livre para colher, sou livre para viver, sou livre. Sou livre para cometer as obras da carne, sou livre. Mas se você cometer as obras da carne, você sabe muito bem que tem as consequências, porque a lei da semeadura é essa. Tudo que o homem planta, certamente ele colherá. Olha o versículo de número 3. Romanos capítulo 8, 3. Porquanto que for impossível na lei, ou a lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Acabou, foi condenado, estipado, aniquilado. Que bom que as pessoas pudessem entender esta palavra, colocar essa palavra aqui na sua metanoia e passar a reinar em vida. O que é que te impede, irmão, de tu servir a Deus? O que é que te impede de tu glorificar a Deus? O que é que impede de você amar as pessoas? O que é que impede de você amar a Cristo? O que é que impede de você pregar a palavra? O que é que impede de você abrir a sua boca, exaltar o nome dele todos os dias, glorificar, exaltar, dizer que ele é bom, que ele reina na sua vida e que você reina com ele? Versículo de número 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Eu hoje tenho vida, eu hoje tenho paz, eu hoje reino em vida em Cristo Jesus. Se você reina também, diga Abba Pai. E o interessante é no final desse capítulo, amado. Eu acho tremendo
o final desse capítulo. Versículo 31 diz assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe até um jargão lá na igreja que a minha mãe se congrega. Todo culto eles lêem esse versículo no final. Todo culto. Todos. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que intentará acusações contra os eleitos de Deus? Eu sou eleito, você é? Diga, Abba Pai. É Deus quem nos justifica, já justificou. Quem os condenará? Em Cristo Jesus, que morreu e antes que nos ressuscitou, a qual eu ressuscitei com ele, estou ressuscitado, a qual está à direita de Deus, está dentro de mim, e também intercede por nós todos os dias. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha, não foi nós que fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas foi aquele povo. Podemos tomar posse hoje, já estamos ressuscitados com Cristo. E todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou antes da fundação do mundo. Porque eu estou bem certo, palavra de Paulo, estava dizendo aos romanos, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nos poderá, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderão nos separar, nós do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Pode nos separar ou não? Não pode nos separar, não vai nos separar, porque nós estamos em Cristo Jesus, enraigado em Cristo Jesus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. E você? É abençoado com toda sorte de bênção? Então toma posse na sua vida, meu amado. Ô irmão, eu não sei por que eu estou passando necessidade da minha casa. Porque você não tomou posse ainda. Irmão, a minha luz está cortada, a minha água está cortada, meu carro deu prego, meu filho está doente. É porque você não tomou posse. Toma posse, é todas. Sorte de bênção, toda. É toda. Ah, mas aí é só aquelas coisas espirituais, a sorte de bênção. Eu tomo posse por toda. Eu sou abençoado no meu trabalho, sou abençoado na minha empresa, sou abençoado na minha família, sou abençoado na rua, sou abençoado em qualquer canto que eu esteja. Eu sou abençoado, porque Cristo me abençoou. Por máximo que meu carro fure o pneu ou pegue fogo, eu sou abençoado. Por mais que a minha casa caia o teto, eu sou abençoado. Por mais que o meu chinelo quebre o cabresto, o meu sapato rasgue, eu sou abençoado. Por máximo que as pessoas digam coisas ao contrário de mim, mas eu sou abençoado. Por mais que as pessoas me caluniem, me levante falso, me maltrate, me bate, faça qualquer coisa, mas eu sou abençoado. E pronto, acabou-se. Ou não sou abençoado? A Bíblia diz que eu sou abençoado. E pronto, filho. Ninguém pode mais retirar isso da minha vida. Porque quem me abençoou foi Cristo. Se Ele me abençoou, eu já estou abençoado com toda sorte de bênção. O interessante é que o povo do Antigo Pacto, ou o Antigo Testamento, a lei de Moisés, eles não eram abençoados. Tinha que buscar a sua bênção. Ou não? Tinha que buscar a sua bênção. Deuteronômio capítulo de número 28, versículo de número 2. Olha o que é que diz aqui, Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 2. Eles tinham que buscar a sua bênção, tinha que cumprir vários preceitos da lei para ser abençoado. Já eu sou diferente, não preciso viver em lei, não preciso cumprir nenhum preceito da lei, não preciso estar mais em lei, porque Cristo já me abençoou com toda sorte e bênção. Olha o que está escrito. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 2. Se ouviste
Presta bem atenção. Esta palavra não é para mim, era para os judeus. Esta palavra é para aquele povo que estava ainda buscando a bênção. Hoje nós temos ela. Temos Cristo em nossas vidas. Versículo 2. Se ouviste a voz do Senhor, se por acaso você ouvir do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Já nos alcançaram, porque eu ouvi a voz dele. Já me alcançou as bênçãos de Deus, já todas me alcançou. Hoje eu só tomo posse. Aí o versículo 3 é o que é que diz? Bendito será tu na cidade e bendito será no campo. Está falando de bênçãos o quê? Material. Não está falando de bênçãos espirituais. Está falando de bênçãos material. E isso não era para nós, ou não é para nós. Versículo de número 4. Bendito o fruto do teu ventre. Bum! Bendito é o fruto do teu ventre. Se você por acaso ouvir a voz de Deus. E o fruto da tua terra é material ou espiritual? Material, coisa da terra. Ainda era uma promessa futura. E o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Ele começa a fazer uma lista aqui de coisas que seriam benditas, ainda se por acaso ouvir a voz de Deus. Eles não eram abençoados, ainda iam ser abençoados. Nós já somos diferentes, nós já nascemos abençoados. Falta só eu tomar posse e declarar isso todo dia na minha vida. Versículo de número 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarão contra ti. Por um caminho sairão e contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Por quê? Porque tu é abençoado. Isso era uma promessa e hoje é realidade na nossa vida. Versículo 8. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo o que colocarem a mão, e te abençoarás na terra que te dará o Senhor teu Deus. E aí eles pegam esta palavra e dizem assim: irmão, tudo que eu fizer será abençoado. Não, já é, filho. E aí eu vi muitas das vezes os pastores pregando muitas vezes e dizendo assim: irmão, se você quiser tomar posse de alguma coisa, você vai colocar as tuas mãos sobre ele e vai ser teu. Quantas das vezes, irmãos, eu tomei esta palavra e coloquei a mão sobre carros. Eu sempre fui apaixonado por carro. Quando eu vi um carrão bonito, eu colocava a mão lá e dizia assim: ó, eu tomo posse, esse carro é meu. Nunca chegou nas minhas mãos. Eu tomo posse disso, vai ser meu. Meu amado, isso é inveja. Isso ensina as pessoas a serem invejosos. Isso ensina as pessoas a serem, podemos chamar até de ladrão, maldizente. Por quê? Porque eles estão querendo se apossar de algo que não é deles. Eu me aposso desse carro porque é meu. Já tem um dono, cara, ele sofreu pra caramba. Já sofreu muito para conseguir aquele bem material. E aí você chega lá, eu tomo posse, é meu. E aí de repente você não recebe. E aí depois vai fazer o quê? Se lamentar, culpar a Deus de alguma coisa. E o culpado é você. Versículo de número 9. Olha o que é que diz aqui o 9. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado. Quando guardaste, isso era uma promessa. Quando guardaste os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andaste nos seus caminhos. Versículo 10. E todos os povos da terra virão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O incrível, amado, que hoje eu vejo as pessoas olhando para nós. Eu tomo posse dessa palavra, porque isso aqui era apenas uma promessa, hoje é realidade. Eu tomo posse. O incrível que hoje as pessoas olham para nós
em mesmo colocando um apelido em nós. Ontem eu estava até falando com a Cássia e a gente fizemos duas lives no Instagram. E aí teve uma abençoada ou abençoado, não sei, que ele pegaram uma foto minha com a dona Cássia e colocaram o nome por escrito, Barba Negra e Dona Florinda. Achou que isto ia fazer mal a nós. O incrível, amado, que esse nome Barba Negra e Dona Florinda já viajou tanto que hoje os irmãos chamam nós, ou chamam eu, de irmão Barba, por causa da barba. E isso no meio do mercado que nós trabalhamos hoje, que é a área da barbearia, as pessoas estão me conhecendo hoje como o Barba Negra. Algumas pessoas me chamam como Barba Negra. E eu fico tão feliz com esse apelido que colocaram em mim, porque o comércio tem cada dia aumentado. E eu estou até pensando de adotar agora esse nome mesmo de Barba Negra, ou esse título de Barba Negra. E a gente estava até mesmo querendo presentear esse abençoado ou essa abençoada, que eu não sei quem foi, que colocou esse apelido lá no Facebook. A gente colocamos uma foto lá e eu queria presentear ele no dia 13 de setembro, que vai acontecer a nossa festa, terceiro ano da Escola de Barbeiro STM. Eu queria presentear pessoalmente, queria dar um presente a esta pessoa. Por quê? Quando pensam que estão lançando maldição sobre as nossas vidas, as bênçãos já estão em nossas vidas. E palavra de maldição não prega em aquele que já foi abençoado. Pode colocar macumba, pode colocar vela preta, galinha preta, sangue de bode, pode fazer o que fizer. Eu estou em Cristo Jesus, já somos abençoados com toda sorte de bênção e nenhuma maldição chegará na nossa tenda. Era promessa, hoje é realidade. Eita, menino, que eu estou cheio do Espírito. Tenho até vontade de falar em mistério agora. Eita, glória. Versículo de número 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, e a tua terra no seu tempo, e para abençoar. Ainda era para abençoar, hoje já somos abençoados. Toda a obra das tuas mãos emprestará a muita gente, e porém tu não tomarás emprestado. Eita, labaxéria. Tu vai emprestar e não pedirá emprestado. Isso era uma promessa. Ainda era uma promessa. Hoje é realidade, irmão. Hoje é uma realidade. Eu posso dizer para vocês, financeiramente, materialmente, nós somos abençoados. Abençoado. E espiritual, meu amigo, espiritualmente abençoado com toda sorte de bênção, mas toda mesmo. E por que você não tem o carro do ano? Meu irmão, um sonho meu ainda, falando material, é possuir uma Hilux completa prata. E eu já estou declarando, próximo ano eu estarei comprando esse carro. É muito gostoso você andar com coisa boa. E para mim, aqui na terra, uma Hilux é boa para se andar. Tacar o pé, subir ladeira, andar na praia, andar no meio da rua, passar em buraco. É muito maravilhoso. Então são bênçãos materiais que a gente vai conquistando. E eu já estou declarando. A dona Cássia quer prata, ou quer vermelha, né? Mas nós estamos em uma briga entre eu e ela. É prata ou é vermelha? Quando ela viu uma vermelha, ela disse, ai meu Deus do céu, olha aí minha paixão. Não, mas eu deixei a prata. Ela disse que já entrou num acordo, né? Então, amado, essas bênçãos material, ela vem sobre a nossa vida. E se por acaso essas bênçãos material não chegar em nossas vidas, mesmo assim nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Por máximo que eu não consiga realizar meu sonho em ter coisas materiais, mas eu já sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, na minha mente, eu sou abençoado.
Olha aqui o versículo de número 13. Versículo de número 13. Eu estou lendo o livro da lei, viu? Estou lá na lei. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estará em cima e não debaixo, se obedecer os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordena para os guardar e o cumprir. Para isso, amado, precisava de fazer tudo isso. Viu, Barba Negra? Dona Cássia? Dona Cássia, Então, amado, isso era uma promessa para aquele povo. Para nós não é promessa, é realidade. Hoje, nós poderíamos liderar o nosso próprio negócio, entendendo das bênçãos materiais. Somos líder, somos cabeça. Aí, pastor Rolando. E não cauda, ou não precisamos mais em andar em mandamento humano, ou seguindo essas leis para poder essas bênçãos vir sobre as nossas vidas. Hoje ela é realidade. Para finalizar, já são 1h. Marcos capítulo de número, vou ler de novo um livro da lei. Marcos capítulo de número 4, versículo 26 ao 32, para me finalizar esta mensagem. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 32. Olha aqui como é interessante esta palavra. Disse-lhe ainda, 26, disse-lhe ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Isto aqui estava falando como fosse o reino. Não é rei. O reino de Deus. É assim. Como se um homem lançasse a semente na terra. Versículo 27. Depois dormisse e se levantasse de noite ou de dia e se assentasse de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Como é que ele vai saber? Ele não sabia como é que... Mas ele sabe que ele lançou uma semente. A terra por si mesma frutificará. Primeiro a erva, depois a espiga. E por fim o grão cheio na espiga. 28. A terra por si mesmo. Melhor, 29. E quando o fruto já estiver maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Vamos entender esse mistério aqui. O fruto é lançado na terra. E quando está maduro, mete a foice e pum, tira o fruto. A banana, a laranja, a jaca, a manga, a maçã, o pepino, a abóbora, o milho, o feijão, tudo é assim. Olhando para a semente da terra. Nós também que somos do reino de Deus, fomos lançados a semente na terra. Como assim? Nós já existia com Deus, era uma semente dele. Fomos lançados sobre a terra. E quando nós estiver maduro, a foice vem, pum, e corta. E aí vem o fruto. Vai chegar um momento, as pessoas que estão me ouvindo agora e que vão me ouvir futuramente esta mensagem, talvez vivam mais 10 anos, mais 15, mais 20, mais 40, não sei. Mas vai chegar o momento da sua colheita. Vai chegar um momento que você vai ser colhido. O que é que tu vai ser colhido? Vai ser colhido a semente que foi lançado na terra ou vai ser colhido o fruto? Vai ser colhido o fruto. O reino de Deus é semelhante ao reino dos homens, o reino da terra. O próprio Jesus disse, é semelhante. Por quê? Porque o grão é lançado na terra. Nós também fomos uma semente lançada na terra. Viemos participar de carne e de sangue. Só que um dia a foice vai ser lançada. A foice é a morte. Vai ser lançada sobre vós. Nós morreremos na carne. A carne voltará para a terra. E o espírito para o Pai, para Deus. É a semente com bons frutos.
que vai ser levado para o Pai. Então, por isso que o próprio Jesus estava dizendo que o reino de Deus é semelhante ao reino dos homens, que foi lançada uma semente sobre a terra. Deus lançou esta semente na terra. Nós somos essa semente de Deus em cima da terra. Versículo 30. Disse mais. Será que isso é verdade, irmão? Que eu estou falando? Ou é uma revelação de que está acontecendo agora? Ou é uma esticologia que eu estou fazendo? Eu sou um pregador futurístico. Vamos lá. Versículo 30. Disse mais. O que a que assemelharemos? Eita labachúria. O que assemelharemos? O reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaste? 31. E como um grão de mostarda, que quando semeada é o menor de todas as sementes sobre a terra. A semente de mostarda, ela é a menor de todas as sementes da terra. Alguém conhece o grãozinho de mostarda? É uma coisa que mínima, que você quase nem consegue ver. Mínima, bem pequenininha. Mas ela cresce, ela germina, ela produz os seus galhos, seus ramos e produz seus frutos. Olha o versículo 32. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as árvores do céu poderem aninhar-se à sua sombra. É interessante. Essas coisas assim que Jesus fez uma semelhança, o reino de Deus com o reino da terra, é uma coisa tremenda. Porque assim, eu hoje fico imaginando ele pegar um grão de mostarda, que é o menor grão de todos os frutos, e ele faz uma comparação tremenda. E aí ele diz aqui, ó, que esse grão de mostarda, mais uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Quem foi que já viu um pé de cebola gigante? Quem foi que já viu um pé de alface gigante? Quem foi que já viu um pé de tomate gigante? Não tem. São hortaliças. Pé de coentro? Não são. Mas a mostarda é a maior de todas. O meu pai, ele tem, ainda hoje, ele tem um plantio de mostarda no interior, que ele planta coentro, mostarda, milho, feijão, planta tudo. Mas o incrível, amado, que o pé de mostarda ele chegava a crescer até 3 metros de altura. 2,5, 3 metros de altura. Ficava aquele pezão gigante. E os seus frutos pequenininhos. A sua semente pequenininha. Mas o incrível, como o próprio Cristo falou aqui, que os pássaros se aninhavam nesses pés de mostarda. E isso é real. Eu lembro que os pássaros do outono, eles vinham e faziam seus ninhos sobre os pés de mostarda. A beija-flor, o bem-te-vi, o canário, os pássaros, o sonha-azul, todos eles aninhavam nos pés de mostarda. Eles vinham, faziam seu ninho, porque eles sabiam que tinham segurança lá naquele pé de mostarda. Porque o pé de mostarda era resistente, ele envergava, mas não quebrava tão facilmente. Era grande, era uma das maiores das hortaliças. Jamais um pássaro iria fazer o seu ninho em um pé de cebola. Não ia. Por quê? Porque é o entendimento da natureza. E o incrível, amado, se nós fosse hoje fazer uma analogia, nós hoje que somos cristãos, que vivemos aqui na nossa carne e na terra, poderemos até se comparar como um pé de mostarda. Como assim? Quantas sobras você não já fez para outras pessoas? Quantas pessoas não já se aninharam em você? Quantas pessoas já construíram um ninho em cima de você? Como assim? Simples.
Esta palavra está sendo ministrada hoje, e quantas pessoas não irão encontrar paz, vão reinar em vida, vão viver em vida por esta palavra ser ministrada, porque achava a coisa de um jeito e de repente a sua mente foi ativada, os seus olhos foram iluminados e a sombra ela vai cobrir você, que a sombra é exatamente a graça de Deus que hoje está reinando sobre a sua vida. O reino de Deus é semelhante ao reino dos homens, que foi lançado uma semente sobre a terra. Eu fui uma semente que foi lançada sobre a terra. Hoje eu sou um pé de árvore, frutos que estão hoje trazendo esta sombra para a sua vida, para a vida de outras pessoas que ainda vão chegar e vão ser alimentados com esta palavra. Era isso que o próprio Cristo estava querendo dizer. Por máximo que ninguém te veja, por mais que você seja uma semente pequena, uma semente de mostarda, mas tenha calma, que esta semente vai crescer um ramo, vai criar uns abrolhos, e daqui a pouco eles estão se alinhando em você, daqui a pouco eles estão arrumando o seu ninho. O seu ninho significa amparo, segurança, lugar de descanso, lugar de prazer, lugar de gozo, lugar de alegria, lugar aonde eles podem reinar. Daqui a pouco eles vão chegar em você e ter paz e dizer: eu tenho paz através da palavra que você pregou, eu tenho alegria através daquela palavra de segurança. Hoje eu posso dizer: eu estou descansando debaixo da sombra que hoje habito aqui na terra, através de uma palavra ministrada por você. Irmão, quantas pessoas não foram alcançadas pela graça, pelo nosso amado pastor Geraldo Moraes? Ele é uma sombra. Quantas pessoas não foram alcançadas pela graça através do nosso amado apóstolo Cristiano França? Ele é uma sombra. Quantas pessoas não já foram alcançadas na graça através da mensagem do nosso amado irmão Enéas? É uma sombra. Quantas pessoas não já foram alcançadas através da palavra do nosso amado pastor Orlando? Ele é uma semente lançada sobre a terra que hoje está produzindo os seus frutos. Quantas pessoas não já foram alcançadas através de você, irmão Francisco Menezes, irmão Luiz? Quantas pessoas não já foram alcançadas através da ministração da palavra que você ministrou no Facebook, que você ministrou no YouTube, lá no Instagram, lá na sua rua, lá no templo, lá no local onde você se reúne, lá no trabalho onde você trabalha, na rua, o seu vizinho. Hoje eles estão aonde? Na sombra, porque você é uma semente boa, porque você é um pé de árvore plantado sobre a terra para produzir bons frutos. A lei da semeadura é essa: aquilo que você planta, você colhe. Então, meu querido, se você quer amanhã uma legião, uma multidão de gente seguindo você, se você quer uma multidão de gente reinando em vida, pessoas vivendo em paz, em alegria, em gozo, ministra esta palavra, declara sobre a vida dele, continua pregando a palavra, porque se hoje você é apenas uma semente, amanhã você vai ser uma sombra na vida destas pessoas. Se hoje você não é visto porque é um grão de mostarda, mas ela é a maior hortaliça de todas, assim como o próprio Jesus de Nazaré falou. Então hoje eu declaro na sua vida: você é poderoso, você é o maior, você é o melhor que Deus tem na terra, você é o cara, pode dizer assim: eu sou o cara. Então, meu irmão, não para, não desista, não dê lugar à carne, não dê lugar à sua natureza humana, mas continue, leve esta mensagem da palavra de Deus para outras pessoas. Tem muita gente precisando de você, tem muita gente precisando desse alimento, tem muita gente precisando de reinar em vida, tem muitos que estão sendo enganados no sistema aí, que precisa de você, que você se levante, continue avante pregando esta palavra. Eu não posso parar por causa do meu tempo que é limitado, por causa de alguma doença que estão sobre o meu corpo. Não posso parar porque alguém me criticou, porque alguém me acusou, porque alguém me caluniou.
eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje com o tema A Lei da Semeadura. Tudo aquilo que você planta, você também colhe. Continue plantando o que é bom, para que você possa colher o que é bom. Continue plantando no reino de Deus, que amanhã, com certeza, você vai receber a sua colheita. Porque quanto mais você planta, mais você colhe. Plante frutos bons. Melhor, plante semente boa para você colher frutos bons. Esta é a mensagem que eu deixo da palavra de Deus para a sua vida hoje. Assim é, porque assim diz a palavra do Senhor. Graça e paz abençoados, melhor tarde para todos. E eu vou ficar por aqui. Esta mensagem vai ser postada também no canal do YouTube Evangelho da Graça em Fortaleza, para o futuro daquelas pessoas que precisam de aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Com o tema, a lei da semeadura. Graça e paz. Até a próxima pregação em nome de Jesus. Quem crê nesta palavra, digam comigo, Abba Pai.